Bom dia, líderes de impacto. Bom dia, senhoras e senhores. Passando aqui para te desejar aí uma semana exponencial, semana de bênção, semana de crescimento, semana aí de coisas extraordinárias sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje, iniciamos hoje a série de lives, né? Série de lives, identidade. O caminho para você assumir o seu lugar, o caminho para você assumir a sua liderança. Quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui nos acompanhando, você que irá ver essa live salva, gravada aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quero te dar as boas-vindas nessa série de lives. Você que está e vai acompanhar conosco, quero te pedir você possa compartilhar aí essa live com mais pessoas. Tenho certeza que vai ser uma live disruptiva, uma série de lives que vai trazer aprendizado sobre os seus negócios, aprendizado realmente sobre a sua verdadeira identidade, quem você é. Porque quando nós sabemos que nós somos, nós vamos identificando a força que nós temos. E quando nós identificando a força que nós temos, nós conseguimos avançar, nós conseguimos prosperar, nós conseguimos chamar a atenção de nós mesmos para nós mesmos, né? Nós não nos importamos com os 3 As. Já vou falar o que é os 3 As. Então, você que já está aqui ao vivo comigo, tá o Ivan, a Priscila, a Bandeira, a Elisa, bom dia. Desejo para vocês um excelente dia. Passamos aí 2 semanas, né, sem nos encontrar aqui no online. Estava preparando e estava também organizando algumas coisas aqui, porém agora nós estamos aí com a série de lives que é realmente identidade. Bom dia, Elisa, bom dia, meu nobre amigo Ivan, bom dia a todos vocês que estão aqui conosco. Desculpa aí, não dei bom dia, né? Mas se eu dei, dou bom dia de novo. Então, de hoje até sexta-feira nós vamos ter essa série, né? Identidade, o caminho para você assumir o seu lugar, o caminho para você assumir a sua liderança. Hoje, nossos maiores problemas... Bom dia, Elizabeth. Quanto tempo, hein, Elizabeth? Tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem contigo. O que eu quero pedir você? Você que está online comigo, se você puder compartilhar esse link com mais 5 pessoas, você pode compartilhar com mais 5 pessoas? Se vocês puderem aí compartilhar essa live com mais 5 pessoas, eu serei grato por você, tá bom? Então, bora avançar, bora prosperar. Isso aqui não essa live não é de graça. Como assim que não é de graça? Para você pagar, eu quero que você vá lá e compartilhe essa live com 5 pessoas, pode ser? Bora, você pode fazer isso para colaborar aí? Espero que possa aí, tá bom? Então, hoje eu quero começar falando dessa live, eu quero começar falando aí da nossa série aí, das dificuldades que hoje, não só que hoje no mundo corporativo, mas na dificuldade que as pessoas têm de entender uma das maiores crises que nós encontramos hoje, né, no mundo. Não é crise financeira, não é crise hídrica, mas é uma crise realmente de identidade, é uma crise realmente das pessoas saber quem ela é. As maiores crises, quando você quer colocar alguém em crise, pergunta a ela quem ela é. Quem ela é. Muitas pessoas elas têm dificuldade de saber quem ela é, qual é a força que ela tem, qual é a maior habilidade que ela tem. E eu falo o seguinte, quando eu não sei quem eu sou, eu nunca vou identificar o poder que eu tenho. E quando eu não sei quem eu sou, eu irei acreditar nas mentiras que as pessoas falam a meu respeito. Então, um convite que eu quero fazer para você, nessa série de live aqui, nessa semana aqui, eu quero que você pegue papel e caneta em mãos, para que você possa tomar nota, algumas frases que eu vou falar, alguns versículos aqui dentro da Bíblia que eu vou falar, algumas palavras, alguns insights aqui que eu vou falar que possa fazer muito sentido para você e que sim, isso possa ser uma virada de chave aí sempre sobre a sua vida. E eu confesso, eu tenho tido muitas viradas de chave, né? De alguns anos para cá,
eu tenho cada dia conectado comigo mesmo, conectado com o amor de Deus, conectado, embora, né, a minha vida dentro do cristianismo ela tem longas e longas décadas, mas cada dia uma experiência que eu encontro de realmente entender quem Deus é e qual é realmente o nosso propósito, nossa vocação, aquilo que Ele nos designou para ser. E estar aqui com você nessa manhã é um desses propósitos. Estar aqui com você hoje, nessa manhã, é uma identificação realmente daquilo que eu me encontrei na minha verdadeira identidade, sabendo realmente quem eu sou e não sendo aquilo que as pessoas desejam que eu venha a ser. Por muitas das vezes, sim, nós somos aquilo que as pessoas desejam que nós desejam que eles... muitas vezes nós somos aquilo que as pessoas desejam que nós sejamos. E quando nós somos aquilo que as pessoas desejam que nós somos, e quando nós somos aquilo que eles desejam, nós perdemos a nossa autenticidade, nós perdemos a nossa singularidade. Hoje no mundo nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas, e sendo quase 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Você é singular, você é único. E uma vez que cada um de nós somos único, nós precisamos ser resposta para aquilo que nós nascemos e fomos chamados para ser. Hoje eu quero falar sobre o princípio de tudo, o princípio de tudo. Primeiro, se fosse perguntar aqui, quem é você? De 0 a 10, qual é a nota que você daria para você? Do seu autoconhecimento, da sua identificação de quem realmente você é, das suas forças. Porque para assumir realmente o nosso lugar, para assumir realmente a nossa liderança, cada um de nós temos um lugar de domínio, cada um de nós temos um lugar de governo. E quando nós não assumimos esse governo, esse domínio, nós seremos dominados, nós seremos governados. Enquanto Deus ele não fez seguidores, Ele fez líderes. Cada um de nós temos a essência da liderança. Porque o desejo de Cristo, o desejo de Deus ao criar o homem é para dominar a terra, subjugar a terra. E sobre tudo isso eu quero ir transcorrendo com você. Aqui você vai me ver olhando de lado aqui. Quando eu estou olhando de lado aqui, eu preparei um resumo. Eu quero entregar e eu vou preparar e no final, né, esses 5 dias, esse resumo meu aqui vai virar um e-book que eu vou presenteá-lo, tá bom? E quando nós olhamos para isso, né, quando nós falamos de realmente o que é identidade, cara, tem muitas pessoas que estão que são dominadas, tem muitas pessoas que crescem e morrem sem entender quem realmente elas são. Tem pessoas que nascem, crescem, elas vivem, mas elas têm crise de identidade, elas morrem sem saber realmente quem elas nasceram para ser, porque elas foram manipuladas, elas foram dominadas, governadas por outras pessoas que não deixaram ela desaflorar. Você sabe quem é você? Você sabe realmente quem é você? Porque quando você sabe quem é você, você conecta com a sua verdadeira identidade. E muitas das vezes quando você conecta com a sua identidade, você conhece o seu propósito. Clésio, o que é propósito? Propósito é a razão a qual alguma coisa ela é criada. Cada coisa ela foi criada de propósito e para um propósito. Inclusive eu e você. E quando nós não entendemos a nossa identidade, nós não entendemos o nosso propósito. E quando nós não entendemos o nosso propósito nem a nossa identidade, você fica o quê? Você fica rodando, e as pessoas procuram fazer os 3 As. O que é os 3 As? As pessoas vão procurar ser aceita, ser amada e serem aprovadas. Mas quando você conecta a sua verdadeira identidade baseado naquilo que Deus te criou, Deus te formou, Deus te designou para ser, você não está nem aí para opiniões das pessoas ao seu respeito. Você está aí pela opinião de Deus ao seu respeito. Aí você vive uma vida livre de condenação, livre, porque você está muitas vezes preocupado com a sua reputação. Às vezes nós estamos preocupados muito com a nossa reputação, o que as pessoas vão pensar, vão achar que nós somos, que nós vamos viver em prol da nossa reputação. Eu quero que a partir de hoje você
não esteja nem aí para a sua reputação. O que as pessoas vão pensar de mim? O problema é dela, porque cada um de acordo com a experiência que elas tiveram, cada um de acordo com a biblioteca que elas tiveram, elas vão tentar medir a régua dela, a sua régua com a régua dela. E você não precisa se preocupar com a sua reputação. Se preocupe com aquilo que Deus fala ao seu respeito. E quando você não está nem aí para a sua reputação, você é uma pessoa que livre. Livre. E quando você é uma pessoa livre, você vai incomodar muitas pessoas. Você vai incomodar muitas pessoas. Então, assumir o seu palco, assumir o seu lugar, assumir a sua liderança é você ter um encontro com você mesmo. Cada um de nós precisamos todos os dias nos encontrar conosco, nos encontrar com nossas essências. Por quê? Porque não sabemos responder as perguntas quando nós não sabemos responder a pergunta quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, qual é a nossa vocação, qual é a nossa força. Nós vamos também saber e ter dificuldade de saber para onde nós vamos ou para onde nós estamos indo. Bom dia, Rose. Bom dia, Vilmara. Vilmara do Rio? Seja bem-vinda, querido. Por não sabermos, às vezes, quem nós somos, nós entramos em comparação. Por você, às vezes, não saber a sua identidade, não saber quem você é, você acaba entrando em comparação. Comparação, né, é o ato e efeito de você medir a sua régua com outras pessoas. É o ato e efeito de você o quê? Comparar. Pode existir outra Elisa, pode existir outra Rose, pode existir outro Ivan, mas igual a vocês não existe ninguém, vocês são singulares. E quando nós entendemos a nossa singularidade, pessoal, quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. A propósito, você tem vivido uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Você tem vivido realmente uma vida que você fica na expectativa de todos os dias? Eu confesso para vocês, todos os dias eu fico na expectativa. Poxa, eu estava esse final de semana passando a expectativa de estar aqui hoje, de poder corroborar com vocês através desse tema que é muito importante, que fez muita diferença na minha vida, que realmente é identidade. Todos os dias eu fico na expectativa de atender meu próximo cliente, de estar na próxima empresa, de fazer uma próxima live, de escrever um e-book, de escrever um artigo. Eu me encontrei nisso, eu entendi a identidade nisso, então o meu propósito todos os dias é trazer clareza, é trazer conhecimento, é trazer ferramentas as quais elas possam potencializar outras pessoas, assim como você. Assim como você. Eu quero dar bom dia aqui para você que está aqui, o Lucas, o Adriano, sejam bem-vindos. Quando nós nos comparamos, às vezes, quando você se compara com outras pessoas, o que acontece? Você vai perder a sua identidade, você vai perder a sua singularidade. O mais fácil na vida é ser você. O mais fácil na vida, Lucas, é você ser você. O mais fácil na vida, Adriano, é você ser você. Eu já falei algumas lives aqui, eu quero falar de novo. Quando eu estava vendo a Copa do Mundo no ano passado, eu vendo o cover do Neymar. É cover mesmo que fala? O cara lá que se parece com o Neymar e ele se passa por Neymar. Eu falo assim, poxa, esse cara tá vivendo uma vida que não é dele. Que triste é ele viver uma vida se comparando com outras pessoas, querendo ser igual a outras pessoas, e acaba que ele deixa de viver uma vida que ele nasceu para viver, e acaba que ele esconde, ele deixa de ser resposta para aquilo que ele nasceu para ser, porque cada um de nós somos resposta. O seu negócio é uma resposta para algo, a sua profissão ela é resposta para algo, o seu dom ele é uma resposta para algo, porque cada um de nós nascemos com um propósito para resplandecer a glória de Deus na face da terra. E quando nós nos comparando, quando nós nos escondemos atrás de nossas desculpas ou atrás de nossas dificuldades, nós escondemos a glória de Deus. Existe uma glória, a glória de viver. A glória de viver é você descobrir quem você é, descobrir o que você nasceu para fazer e você viver dentro da glória que você nasceu para ser, para viver e para fazer. Quando nós comparamos, nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a nossa autenticidade.
nós igualamos a outras pessoas, uma vez que nós somos únicos. E Deus, ele é apaixonado pelas nossas singularidades. Quando nós nos comparamos, nós tentamos ser igual a outras pessoas. Nós tentamos fazer o mais difícil, pessoal, que é você falar igual a outras pessoas. Eu já fui uma pessoa assim, que queria falar igual a outras pessoas. Eu já fui assim, eu queria ter os comportamentos, eu queria ter os resultados igual a outras pessoas. E muitas das vezes eu me esforçava muito para querer agradar outras pessoas ou até agradar alguns líderes. A religiosidade, às vezes, ela faz isso com você, ela nos cega, ela nos faz com que nós perdemos a nossa verdadeira identidade daquilo que nós nascemos para ser. Então, meu propósito aqui é que você não se compare, não procure ser aceito por ninguém, não esteja preocupado com a sua reputação. A reputação tem a ver com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Agora, a identidade tem a ver com o que realmente você é, realmente aquilo que Deus ele vê ao seu respeito. Então, se nós tivéssemos finalizado essa live aqui, você já teria aprendido essas coisas, mas eu quero aprofundar mais ainda. Sem percebermos, às vezes, nós cometemos alguns erros, sem percebermos, algumas vezes nós cometemos algum erro. Os erros de querer agradar todo mundo e acabamos desagradamos a nós mesmos, Então, o desafio é você ser melhor, é ser aquilo que Deus nos destinou para ser, transbordando amor, transbordando vida e transbordando isso através dos seus dons, através dos seus negócios, através das suas forças, através das suas habilidades. Identidade. Então, o que é identidade? Após eu fazer todo essa introdução, né, que só foi uma introdução, após nós fazermos toda essa introdução, eu quero falar, o que é realmente identidade, Clésio? Identidade é um conjunto de características próprias. Identidade são conjuntos e características próprias que você se diferencia. Então, a sua identidade, Ivan, é uma característica, é conjuntos e característica própria, sua, inata, que é capaz de fazer você diferenciar de outras pessoas. É você ser único, é você ser única, Lisa. É vocês serem únicos. Então, vocês precisam se posicionar dentro dessa sua característica única. Baseado nisso, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: E nos fez, quem nos fez? Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. O que é o rei? Para ter o rei, precisa haver um governo, precisa haver ali, domínio. Então, por que Ele nos fez? Deus criou-nos. Deus está no mundo invisível e Ele quer se manifestar no mundo visível. Deus está no mundo invisível, Ele quer que nós nos manifestamos no mundo visível, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Em Gênesis, nos próximos dias nós vamos aprofundar mais nisso, eu quero falar mais sobre isso. Em Gênesis ele fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Ele nos criou para que nós pudéssemos subjugarmos sobre a terra, subjugarmos não sobre pessoas, mas sobre as coisas, sobre as aves, sobre os répteis. Ele nos fez com um domínio próprio. Então, quando nós não dominamos, nós seremos o quê? Dominados. Quando você não domina as suas emoções, você é dominado por ele. Quando você não domina a sua ansiedade, você vai ser dominada por ela. Então, nós somos homens. Quando eu falo homens, é o produto, e existe dois modelos, que é o feminino e o masculino. Entendeu? O homem, existe o homem que foi um produto que Deus criou, foi a maior criação que Deus fez, foi o homem, eu e você. Então, dentro desse produto, existem dois modelos, que é a mulher e o homem.
Dentro disso, cada um de nós temos a nossa singularidade, nós somos resposta para algo ou para alguém. E quando nós conectamos isso, nós entendemos a nossa identidade. Então, qual é a nossa verdadeira identidade, Clécio? A nossa verdadeira identidade está em manifestar o Pai e contribuir com o reino na terra. A nossa identidade é manifestar o nosso Pai e contribuir com o reino de Deus na face da terra. Então, quando você não entende quem você é, você esconde uma glória de um Pai que está dentro de você. Quando eu não entendo o que eu sou, eu vou procurar, aí entra o perfeccionismo, aí entra as depreciações. Você vai focar muito naquilo que você ainda não tem, você vai focar muito nas suas dificuldades, você vai focar muito nas suas vulnerabilidades. E quando você foca muito nas suas vulnerabilidades e naquilo que você ainda não tem, você não consegue avançar. E quando você não consegue avançar, você fica paralisado. E quando você fica paralisado, você se esconde. E quando você se esconde, você não contribui com outras pessoas para que você pudesse ser. A Bíblia fala que nós somos sal da terra. E o sal, quando ele não salga, quando ele não gera aquele tempero, ele se torna insípido. Antigamente, quando o sal ele não tinha mais aquele tempero, ele era usado só para tapar buracos, para que as carroças pudessem passar e os homens irem para a guerra. Mas a sua identidade, ela está além disso, ela está em temperar a vida de outras pessoas, temperar a sua vida, para que você possa viver uma vida que vale a pena ser vivida em manifestação, em manifestar o reino de Deus na face da terra. Só que a religiosidade esconde quem você é, porque ela quer dominar você, ela quer te controlar, e quando ela te controla, você não manifesta quem você realmente nasceu para ser. E quando você não manifesta quem você realmente nasceu para ser, nós escondemos a glória de Deus. Nós não manifestamos e não contribuímos para o reino. A nossa identidade é de reis. E encontramos a nossa identidade nele. Nele quem? Em Deus nós encontramos a nossa identidade, em Deus nós encontramos a nossa relevância. Aí quando nós encontramos a nossa identidade, a nossa relevância, nós encontramos quem nós nascemos para ser. E quando nós encontramos quem nós nascemos para ser, nós entramos numa vórtice, nós entramos no caminho, que esse caminho é sem volta, pessoal. Não tem volta. Você não está nem aí para as opiniões de outras pessoas, você não está preocupado com a sua reputação, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, você está preocupado em assumir o seu lugar e assumir a sua liderança. Quando você assume o seu lugar, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, você entra em convergência, as coisas elas contribuem para você. Agora, imagine só, onde você já estaria se você não estivesse preocupado com aquelas pessoas iriam pensar de você? Onde você já estaria se você não tivesse preocupado com ainda te falta? O que ainda te falta? Eu estava olhando as minhas primeiras lives, 4 anos atrás. Era de 5 minutos e eu tinha dificuldade de falar 5 minutos. Os meus equipamentos eram um celular Xiangling, que eu tinha que colocar ele em cima da caixinha e ele poder contribuir. As minhas primeiras lives lá no YouTube, vai lá para você ver, a minha webcam ficava toda embaçada. A Elisa, ela acho que até acompanhou uma aula lá atrás, acho que uns 3 anos atrás. Eu não tinha tanto recurso para fazer o que eu fazia na época, mas eu decidi fazer, pessoal. Então, quando eu falo que um passo e você jamais estará no mesmo lugar, é isso, você precisa entender isso quando você... Como então, Clécio, viver uma identidade em Cristo? Você precisa entender que você foi perdoado e que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Você precisa entender que nós precisamos conectar com a fonte. Eu e você, cada um de nós precisamos nos conectar com a fonte. Conectar com a fonte. João 15, capítulo 15, versículo 4 e 5 diz, perdão, permaneça em mim e eu sou a videira, vocês são ramos,
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Eu não li o 4. O 4 fala assim, ó, permaneceis em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em quem? Em Cristo. Nenhum ramo pode dar fruto por si só mesmo. Então, nenhum ramo ele dá fruto por si mesmo. Ele precisa estar conectado ao que? À árvore. Ele precisa estar conectado ao que? À fonte. Porque se não permanecer na videira, se o ramo ele não permanecer na videira, pessoal, o que vai acontecer? Ele não vai dar fruto. E aquele ramo, ele não vai conseguir desenvolver, aquele ramo, ele não vai conseguir crescer e, ao contrário, ele morre longe, estando longe da árvore. Por isso nós precisamos estar conectados em quem? Em Cristo. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Jesus dizendo, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Pois sem mim, sem quem? Sem Cristo, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo aquilo que nós somos, nós precisamos então ter a dependência literalmente de tudo aquilo que nós fazemos, que nós somos, os nossos próximos caminhos. A nossa dependência precisa estar em quem? Em Cristo. Não no nosso esforço próprio, não nas nossas habilidades e não naquilo que ainda nos falta. Mas precisa estar em Cristo. E quando nós trazemos isso para nós, quando nós trazemos essa revelação de quem nós somos em Cristo, nós conectamos a nossa identidade, nós começamos o que? A fluir. O encontro com a fonte que é Jesus, ele nos leva a acessar o amor do Pai. Então, quem dá destino, quem revela a identidade é o Pai. Por isso que o Pai, né, que está na terra, você como Pai, você está me acompanhando aqui, você tem total autoridade na identidade, na revelação da identidade do seu filho. O Pai que dá destino. Então, quando tem ausência de paternidade na vida do filho, ele vai ficar procurando pelas aceitações dos coleguinhas, da sociedade, e muitas das vezes essa sociedade vai matar quem você nasceu realmente para ser. Quem realmente você nasceu para ser. Porque quando nós encontramos na fonte, quando nós acessamos esse amor do Pai, ele vai liberar o nosso destino, ele vai liberar a nossa identidade, de quem nós somos. É impossível cumprir um propósito sem saber quem você é. Se você puder anotar essa frase, é impossível cumprir meu propósito sem eu saber quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou, eu não sei a força que eu tenho. E quando eu não sei a força que eu tenho, eu irei viver como? Focando nas suas fraquezas. Focando nas suas vulnerabilidades. De tudo que eu estou falando aqui, pessoal, a nossa interação aqui é através do chat, é através dos comentários, é através lá das reações. De tudo que eu estou falando aqui para você nessa manhã, tá podendo corroborar? Tá contribuindo com você? Tá te trazendo clareza realmente daquilo que você precisa? Por quê? Porque isso para mim também é importante, o seu feedback. É muito importante eu entender o seu feedback. Quando você não sabe quem você é, você não vai saber o poder que você tem. Tá fazendo sentido para você? Então, quem revela a sua identidade? O Pai. Quem revela a minha identidade? O Pai. O que Deus fala ao seu respeito, Ivan? Não é aquilo que Clésio fala. Então, você precisa... Por isso que eu falo que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? E tem gente que paga caro por isso, pessoal. Paga caro por isso. Ah, o Ivan falou, tá fazendo sentido. Mas para alguém tá fazendo sentido. E aí, pessoal, comente aí para mim. Agora, quando nós não sabemos a nossa identidade, pessoal, nós vamos acabar nos apoderando de outra identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não conhecemos a nossa identidade,
nós começamos a nos apoderar de outra identidade. Exemplo disso foi quem? Jacó. Jacó se apoderou-se de a identidade do seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura. Então, quando nós lemos assim, em Gênesis capítulo 27, versículo 19, e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come a minha caça, para que tua alma me abençoe. Que bom ter você aqui, Lucas. Cada live que eu vejo é um aprendizado diferente. Essa semana toda, às 7h30 da manhã, então, Lucas, vem e traga mais gente. Então, quando nós não sabemos a nossa identidade, nós vamos nos apoderar de identidade que não é nossa. E quando nós nos apoderamos da identidade que não é nossa, nós vamos vagar. Nós vamos vagar. Por isso que nós aí, quando Jacó não entendeu quem ele era, ele se apoderou da identidade do irmão dele. Bom dia aí, Tenente Rodrigues, bom dia, Esdras. Quando você não sabe quem você é, qual é a tendência? Você se apoderar de outra identidade de outras pessoas. E quando você se apodera de outras identidades, de outras pessoas, você acaba vivendo uma vida que não é do Lucas. Você acaba vivendo uma vida que não é do Ivan, você acaba vivendo uma vida que não é do Esdras. E no final da vida você viveu uma vida de M, né? Vamos colocar aqui, vamos falar aqui algo só para te constranger mesmo. Algo só para te constranger mesmo. Só para te constranger mesmo. Existem 5 tipos de identidade. Existe a identidade, o que Deus fala a meu respeito. Existe a identidade, o que os meus pais falam de mim. Existe outra identidade, o que a cultura fala de mim. Quarto, existe a identidade, o que eu falo ao meu respeito, como eu me vejo. Existe outra identidade, como que os outros me veem. O problema é deles. Problema é deles. A verdadeira identidade é exatamente a primeira. O que Deus fala a meu respeito. Às vezes, o que os seus pais falam ao seu respeito, às vezes nós precisamos ressignificar o que eles falam mediante a ótica de vida que eles tiveram, as experiências boas ou ruins que eles tiveram. Talvez até eles tiveram dificuldade em encontrar a sua verdadeira identidade, realmente saber quem eles são. Realmente ele estava preocupado. Poxa, o que as pessoas vão falar de mim se você ter esse comportamento? Estavam preocupados com a reputação deles. Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Ele sabia quem ele era. Tanto é quando ele foi para o deserto, o diabo falou: se você realmente é o Deus, é o Filho de Deus que você fala que é, então transforme essa pedra em pão. Ele sabia a identidade de que ele era. Então, quando ele sabe que ele é, não precisa mostrar bonito para ninguém. Ele não precisa fazer aquilo que as pessoas desejam que ele faça. Ele precisa só saber quem realmente ele é. Porque é o Pai que enviou ele com um propósito. E através da revelação da identidade dele e cumprimento do propósito dele, a graça nos alcançou. E essa graça nos alcançou. O que é a graça? É um favor imerecido. Nada daquilo que você fizer vai fazer com que você mereça ser quem você é ou ter o que você tem hoje. Na verdade, tudo isso é a graça, é um favor imerecido. Porque se nós fôssemos realmente viver baseado naquilo que nós merecíamos, nós éramos para estar mortos, né? Porque Jesus pagou um preço por mim e por você. Ele morreu, ele pagou um preço que estava sobre nós. Mas ele fez justiça para que nós pudéssemos ser hoje justos. Quando as pessoas olham para você, elas olham para talvez as suas condições financeiras. Quando as pessoas olham para vocês, talvez elas olham quem que você representa diante da sociedade. Mas quando Deus olha para você, Ele vê você como perdoado, Ele vê você como justo, Ele vê você como um filho amado, altamente favorecido. Aí quando você tem essa revelação, aí tem uma gíria lá no Rio que fala: esquece. Esquece, queridos. Nós somos aquilo que Deus fala, aquilo que nós somos.
Então, o que os meus pais falam de mim? Eu preciso ressignificar, porque eles só me deram aquilo que eles receberam. Então, por isso que uma pessoa livre, ela liberta outras pessoas. Agora, cuidado com a religiosidade, cuidado com a cultura, cuidado com os padrões, às vezes, cuidado com aquilo que é politicamente correto. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando você não sabe quem você é, você será dominado. Você estará debaixo de alienação. Vai estar debaixo de alienação. O que a cultura fala de mim? Ela fala baseado lá dos antigos grandes filósofos. O que é filosofia? É uma maneira de amar o pensamento. Então essas pessoas amaram o pensamento delas e foram multiplicando, e isso tem impactado toda a sua vida, às vezes, dentro da doutrinação. Mas agora a nossa verdadeira identidade nós só encontramos em Cristo, aquele que nos criou. Só pode determinar um propósito, o poder e revelar a identidade de qualquer coisa aquele que cria. Então, quem inventou, estou aqui com o microfone, então quem criou o microfone falou assim, vai lá e dá certo. Então ele foi criado para estar conectado aqui no computador, ele é de USB, ele tem X de capacidade. Então, quem criou ele, colocou nele um nome, o nome está revelando a identidade de quem ele é, para que ele foi criado, qual é o propósito que ele foi criado. Então, quando você não tem essa revelação, não tem esse discernimento ou essa clareza, você vai viver com base no seu merecimento e com base naquilo que você acredita. Como você se vê? Como você se vê é baseado nas suas experiências. Agora, a sua experiência ruim não muda o que Deus fala a seu respeito e não muda quem é Deus. A minha experiência ruim não muda quem é Deus. A minha experiência ruim não muda quem eu sou. Vai mudar quem eu sou baseado no quê? Na minha mentalidade. Então, a nossa programação, ela gera um pensamento. A programação, ela vem a partir da cultura. A cultura de quem você ouviu, de quem você viu, de quem você sentiu. E esses maiores impactos, eles vêm através dos partos, vem através dos pais, vem através de parentes, de padres, de pastores, de políticos, de propagandas. Então, quem nós somos hoje, eles foram afetados, nós somos afetados positivamente ou negativamente, baseados nesses peixes programadores. Então, esses peixes programadores, que são os pais, partos, parentes, políticos, propagandas, padres, pastores, professores, então tudo isso foi o quê? Trazendo em nossa mente informações, e essas informações nós fomos processando e foi nos formando quem nós somos hoje. Então, quem nós somos hoje são baseados nas nossas experiências. Se todas essas nossas experiências estão contra aquilo que Deus fala a nosso respeito, pessoal, você precisa ressignificar, tem coisas que você precisa deletar, tem coisas que você precisa só colocar debaixo aí, dentro da sua biblioteca, para que você possa subir. E isso afeta a sua visão de quem você acha que você é. Então, se tudo aquilo que eu acho que eu sou não está de acordo com aquilo que Deus fala, quem realmente eu sou, eu preciso o quê? Guardar ou eu preciso deletar? Eu preciso o quê? Deletar, porque dentro de nós existem negócios que precisam ser trazidos à realidade. Dentro de nós existem famílias que precisam ser constituídas. Dentro de nós existem mentorias, treinamentos, produtos que nós precisamos o quê? Reverberar, nós precisamos o quê? Trazer à existência aquilo que só está no campo de pensamento. Todas as vezes que aquilo só fica no campo de pensamento é porque você acha que você não é bom o suficiente, é porque você está preocupado com a sua reputação, o que as pessoas vão pensar de mim, ou é porque você está preocupado com ser aprovado, amado ou aceito. Só que nunca que você vai conseguir cumprir todos esses requisitos. Agora, uma pessoa livre, uma pessoa que sabe quem ela é em Cristo Jesus, ela não está preocupada com a sua reputação, ela não está preocupada
com os 3 A's, ser amada, aceita ou aprovada, ela está só preocupada o quê? Em fazer aquilo que Deus comissionou na vida dela. Deus fez o mar, mas Ele não fez o navio. Deus fez o céu, mas Ele não fez o avião. Cada um de nós somos dotados de habilidades, dons, talentos, prosperidade para que nós possamos fazer. Imagine só se Einstein, se Thomas Edison, se ele tivesse preocupado com a reputação dele. Imagine se ele tivesse preocupado em ser aceito, aprovado, amado. Para ele pudesse fazer com que a luz pudesse ser acendida, ele teve milhares de tentativas. Até que um dia perguntaram para ele: Thomas, você não se sente fracassado por ter milhares de tentativas e a lâmpada não ter acendido? Não. Por quê? No final ela acendeu. Então, depois as pessoas só vieram melhorando aquilo que ele